Sara, você já parou para pensar que as imagens que vemos hoje sendo geradas por inteligência artificial, aquelas obras de arte digitais incríveis, os rostos hiperrealistas, as paisagens fantásticas, todas elas devem sua existência a um trabalho revolucionário de 2020? Alex, você está falando daquele momento em que finalmente conseguimos fazer os transformadores trabalharem com imagens de alta resolução? Eu lembro que na época isso parecia quase impossível. Exatamente. Estamos falando de um artigo que acumula mais de 2.500 citações, um verdadeiro marco na história da inteligência artificial. E esse trabalho não apenas resolveu um problema técnico gigantesco, ele literalmente abriu as portas para tudo que vemos hoje em geração de imagens. E para entender por que isso foi tão revolucionário, precisamos voltar no tempo. Alex, como era o cenário da síntese de imagens antes de 2020? Sara, imagine um mundo onde gerar uma imagem de alta qualidade era como tentar pintar um quadro usando apenas um pincel minúsculo. As redes neurais convolucionais dominavam completamente o campo de visão computacional. Elas eram excelentes para reconhecer padrões locais, como detectar bordas, texturas, formas básicas, mas tinham uma limitação fundamental. Que limitação era essa? As CNNs, por sua natureza, só conseguem enxergar pequenas regiões da imagem por vez. É como se você estivesse tentando entender uma pintura olhando através de um tubo de papel. Você vê os detalhes locais perfeitamente, mas perde a composição geral, as relações de longo alcance entre diferentes partes da imagem. Entendi. E foi aí que entraram os transformadores, certo? Mas eles não foram criados originalmente para imagens. Perfeito, Sara. Os transformadores nasceram para processar linguagem, textos, sequências de palavras. Eles têm uma capacidade fantástica de capturar relações de longo alcance. Quando você lê uma frase como "o gato que estava dormindo no sofá acordou", o transformador consegue conectar gato com acordou mesmo com várias palavras no meio. Mas então qual era o problema em aplicar isso diretamente às imagens? Aí está o grande desafio. Uma imagem de alta resolução, digamos uma 4 pixels, tem mais de 1 milhão de pontos de informação. Para um transformador processar isso diretamente, ele precisaria calcular as relações entre cada pixel e todos os outros pixels. Isso resulta em mais de 1 trilhão de operações. Computacionalmente impossível com a tecnologia da época. Nossa, então como os pesquisadores resolveram esse problema aparentemente impossível? Aqui está a genialidade da solução. Eles criaram uma abordagem em 2 etapas que combina o melhor dos 2 mundos. Primeiro, eles usaram redes convolucionais para criar o que podemos chamar de vocabulário visual, pequenos blocos de informação que capturam padrões locais ricos em contexto. Vocabulário visual? Isso soa fascinante. Pode explicar melhor? Pense assim, Sara, em vez de trabalhar com pixels individuais, eles ensinaram a rede a reconhecer palavras visuais, pequenas regiões da imagem que representam conceitos como pedaço de grama, parte de um olho, fragmento de nuvem. Cada uma dessas palavras carrega muito mais informação semântica do que um pixel isolado. Ah, é como se eles tivessem criado um dicionário de componentes visuais. E depois, Exato. Na segunda etapa, eles usaram transformadores para aprender como compor essas palavras visuais em imagens coerentes e de alta resolução. O transformador não precisa mais se preocupar com milhões de pixels, ele trabalha com algumas centenas ou milhares desses tokens visuais ricos em significado. isso é brilhante. Mas como funciona tecnicamente esse processo de geração? O processo é autorregressivo, Sara. Imagine que você está escrevendo uma história palavra por palavra, mas cada nova palavra que você escolhe depende de todas as palavras anteriores. O transformador faz a mesma coisa com os tokens visuais. Ele gera a imagem token por token, sempre considerando todo o contexto já criado. E o mecanismo de atenção dos transformadores permite que cada novo token preste atenção a todos os tokens anteriores, capturando essas relações de longo alcance que as CNNs não conseguiam, correto? Perfeito. E aqui está outro aspecto revolucionário. Eles conseguiram fazer síntese condicional de forma muito elegante. Você pode dar instruções tanto espaciais, como mapas de segmentação mostrando onde cada objeto deve ficar, quanto não espaciais, como simplesmente dizer quero uma imagem de um gato. Isso significa que você pode ter controle preciso sobre o que é gerado? Sim. E eles demonstraram isso de forma espetacular, conseguindo gerar as primeiras imagens de megapixel semanticamente guiadas usando transformadores. Foi um salto qualitativo enorme, imagens com resolução e coerência nunca vistas antes em modelos autorregressivos. Alex, eu preciso perguntar qual foi o impacto real desse trabalho no mundo da IA que conhecemos hoje? Sara, esse trabalho foi literalmente o alicerce sobre o qual toda a revolução atual da geração de imagens foi construída.
Quando você usa o DALL-E para criar uma imagem, quando artistas digitais usam Midjourney, quando vemos aqueles vídeos incríveis gerados por IA, tudo isso tem suas raízes nessa combinação pioneira de CNNs e transformadores. É impressionante pensar que em apenas alguns anos passamos de ter dificuldade para gerar rostos convincentes para ter IA criando obras de arte que competem em concursos. E o mais fascinante é que os princípios estabelecidos nesse trabalho transcenderam a geração de imagens. A ideia de usar representações intermediárias mais eficientes, de combinar diferentes arquiteturas para aproveitar seus pontos fortes, de fazer síntese condicional sofisticada, tudo isso se tornou parte fundamental do DNA da IA moderna. Falando em impacto, esse trabalho também influenciou o desenvolvimento de modelos de difusão, não é? Absolutamente. Embora os modelos de difusão tenham tomado uma abordagem diferente, muitos dos insights sobre representações visuais eficientes e síntese condicional desenvolvidos nesse trabalho foram fundamentais para o sucesso dos Stable Diffusion e outros modelos que dominam hoje. E pensando no futuro, Alex, onde você vê essa linha de pesquisa nos levando? Sara, estamos apenas no começo. A capacidade de gerar conteúdo visual de alta qualidade está se expandindo para vídeo, modelos 3D, realidade virtual. E a lição fundamental desse trabalho, que combinar diferentes tipos de redes neurais pode superar as limitações individuais de cada uma, está sendo aplicada em áreas que nem imaginávamos em 2020. É realmente fascinante como um avanço técnico pode desencadear toda uma revolução criativa e tecnológica. E o mais belo é que esse trabalho nos ensinou que os maiores avanços em IA frequentemente vêm não de criar algo completamente novo, mas de combinar inteligentemente ferramentas existentes de formas inovadoras. Eles pegaram CNNs que existiam há décadas e transformadores que eram para texto e criaram algo que mudou para sempre como interagimos com a criação visual. Alex, para quem está nos ouvindo e quer entender o futuro da IA, qual é a grande lição desse trabalho? A lição é que na ciência da computação, especialmente em IA, os problemas que parecem impossíveis hoje podem ter soluções elegantes amanhã. Em 2019, gerar imagens de megapixel com transformadores era um sonho distante. Em 2020, tornou-se realidade. E hoje é a base de uma indústria inteira que está redefinindo arte, design, entretenimento e comunicação visual. Obrigada, Alex. É incrível perceber como estamos vivendo em um momento histórico onde a criatividade artificial está se tornando uma extensão da criatividade humana e tudo começou com pesquisadores ousados o suficiente para domar os transformadores para um território completamente novo